Mustang, Mach 1, Special Sports Performance, Sports Roof Mustang. $52 anos depois da primeira geração, a sigla Mach 1 está de regresso à gama Mustang. Desde essa altura, muita coisa mudou, a uma velocidade por vezes estonteante, mas o Mach 1 soube segurar as rédeas dos acontecimentos e manter-se igual a si mesmo. Continua a ser a versão do Mustang mais potente, dramática e desportiva que podes comprar, pelo menos em solo europeu, onde a Shelby não é comercializada. E debaixo do longuíssimo capô, voltamos a reencontrar um motor V8 naturalmente aspirado e sem qualquer sinal de eletrificação. Puro, ou se preferirem, à moda antiga. Na grelha, como sucede desde o primeiro concept do Mach 1, fazem-se notar as míticas aberturas para os faróis auxiliares, inspiradas no universo da aviação. Universo que, de resto, é responsável pelo nome desta versão, Mach 1, a mítica barreira da velocidade do som, que na década de 60 apaixonou a humanidade tanto em terra como no ar. Foi esta paixão pela velocidade que influenciou também todas as diferenças que encontramos na sua carroçaria, em todos os pequenos detalhes que atribuem a esta versão limitada um visual ainda mais marcante. Detalhes que, como seria de esperar, se estendem também ao interior, ainda que de forma um pouco mais tímida. Mas reza a lenda que é em estrada que notamos as verdadeiras melhorias neste puro sangue americano. E para dissipar todas as dúvidas, marcámos encontro com o Mach 1 em terras espanholas, onde também nós fomos colocados à prova, rompendo o silêncio e agitando a calmia destes vales e destas montanhas que tão bem nos receberam, sempre embalados pelo inconfundível som do motor V8. Som simplesmente inebriante. É um sentimento bastante misto estar a conduzir este carro. Estou feliz, mas por outro lado estou triste. Feliz por poder estar a explorar este carro e ouvir este som e a sentir todas as sensações de um verdadeiro muscle car. E triste porque eu sinto que esta é a última vez que eu vou ter a oportunidade de trazer um carro assim aqui ao canal do YouTube da Razão Automóvel. Mas porque tristezas não pagam dívidas, vamos mas é explorar aqui por estas estradas espanholas este verdadeiro puro sangue americano. E como não podia deixar de ser, vamos começar pela joia da coroa deste Ford Mustang Mach 1. Ali à frente temos um motor 5 litros V8 atmosférico com 460 cavalos e 530 Nm de binário máximo. A potência chega de forma algo tardia para um carro com tanta cubicagem. Chega apenas às 7.250 rotações. Relativamente ao binário máximo, ele chega mais cedo, como é natural, chega por volta das 5.000 rotações. Portanto, se nós queremos tirar todo o sumo deste carro, o melhor que temos a fazer é mesmo deixar o motor cantar e caramba, ele canta tão bem, a partir das 5.000 e só para lá das 7.000. Face ao Mustang GT, este Mach 1 oferece mais 10 cavalos de potência, um ganho obtido através da adoção de corpos de admissão do Shelby GT350 e da revisão total do sistema de escape. Alterações que não incrementaram significativamente a potência, mas que fizeram algo mais importante: ofereceram mais caráter a este motor. Este motor V8 da Ford não é nem de perto nem de longe o mais potente V8 que eu já conduzi. Já conduzi o da BMW, já conduzi o da Mercedes AMG, mas é uma verdadeira massagem aos nossos sentidos, a forma livre como sobe de rotação e com bastante alegria. Relativamente à velocidade máxima, nesta versão com caixa automática é de 250 km/h. Já a versão manual de 6 velocidades alcança um bocadinho mais, são 265 km/h de velocidade máxima. Os valores de aceleração do 0 ao 100 também não são nada de extraordinários. Olhamos para a ficha técnica e é difícil ficarmos excitados com ela. São 4,4 segundos de 0 ao 100 nesta versão com caixa automática de 10 velocidades e 4,8 segundos na versão manual. Esta é mais rápida, mas sinceramente eu preferia ter aqui ao meu lado uma caixa manual. Aí sim a experiência estaria completa, até porque este carro, mais do que sobre a ficha técnica e sobre as acelerações, é sobre isto. É sobre a pureza, é sobre as sensações, sobre o ruído e sobre a forma como nós nos sentimos quando estamos a conduzi-lo.
um sentimento difícil de descrever. O Ford Mustang tem para mim uma mística muito especial que foge às avaliações dos automóveis mais tradicionais. Quem gosta de automóveis, quem fala a linguagem das octanas, sabe exatamente do que é que eu estou a falar. Não está relacionado nem com a potência, nem com as acelerações. Está relacionado com algo mais profundo do que isso. Com os cheiros, com o design, com a própria paisagem que ao volante do automóvel certo consegue ganhar outra dimensão. Ou melhor, é sobre como os automóveis nos fazem sentir em momentos e gestos que podem ser tão simples como este. Abrir o vidro, sentir o vento e desfrutar. E tenho a certeza que não estou sozinho neste sentimento, pois não? Todavia, esta paz não dura para sempre e com a estrada a serpentear e um motor V8 a gritar mesmo à nossa frente, era só uma questão de tempo até começarmos a aumentar o ritmo. Vá, admitam lá, vocês estavam mortinhos por esta parte do vídeo. Descobrir se esta versão Mach 1 é capaz de enfrentar uma estrada de montanha como esta, com a faca nos dentes. As premissas não são as melhores, afinal de contas é um carro americano, motor V8, mais de 1800 kg de peso, mas aquilo que eu vos posso dizer é que nesta versão Mach 1 a Ford fez exatamente as alterações que eram necessárias para transformar este muscle car, um carro tipicamente de retas, num carro até bastante divertido de explorar aqui nesta estrada. Como vocês sabem, os modos de condução são aqueles normais, mas agora temos também o modo drag. Aquele em que eu mais gosto de conduzir é no modo pista de competição, porque deixa o carro mais solto. E nós podemos explorá-lo melhor aqui dinamicamente. Relativamente ao peso, não havia muito que a Ford pudesse fazer nesta Cinderela com barba até aos queixos. Portanto, os engenheiros da Ford mudaram aquilo que era possível de mudar. Mudaram as suspensões, mudaram o sub-chassi que foram buscar também ao Shelby GT 350, colocaram barras anti-aproximação, colocaram um diferencial traseiro autoblocante mais agressivo, enfim, fizeram tudo aquilo que era necessário para controlar as massas deste carro. E aquilo que eu vos posso dizer é que aqui nesta estrada de montanha ele baila com uma vontade que eu não estava à espera. E depois temos sempre este cantar simplesmente inebriante. E quando chegam as curvas? O que é que acontece quando chegam as curvas? Em primeiro lugar, temos uns travões da Brembo com 6 pistões que conseguem parar com bastante empenho e dedicação estes mais de 1800 kg de peso. Relativamente à direção, bem, nós temos vários modos para a direção, mas em nenhuma delas temos aquele feeling que nós gostamos dos carros alemães. Não é uma direção vaga, não é, mas neste campo, efetivamente, os europeus fazem bem melhor do que os americanos. Mas esta direção não é suficiente para estragar aquelas que são as sensações ao volante deste carro. Curvas lentas, curvas mais rápidas, este Mach 1 está a comportar-se bem melhor do que aquilo que era a minha expectativa. Não é o carro mais envolvente que eu já conduzi, mas é daqueles em que estranhamente eu mais me estou a divertir. Às vezes a essência dos carros não está na velocidade com que nós conseguimos fazer as coisas, mas sim naquelas que são as sensações que nos transmitem. E nesse aspecto este Mach 1, não sei se é por o seu aspecto, se é pelo motor, se é por todo este elan desta estrada, mas acho que tudo isto junto é aquilo que faz dias como estes, dias que, quanto a mim, vão ser inesquecíveis. Espero que vocês desse lado também estejam a gostar. E por falar em gostar, terceira. Quanto a consumos, bem, este carro é capaz do melhor e também do pior. É capaz do melhor muito por culpa desta caixa de 10 velocidades que consegue desmultiplicar este motor V8 de forma a que nós em autoestrada e em estrada consigamos consumos de 9,5 litros ao 100, o que para um carro com 5 litros de capacidade e motor V8 me parece um consumo bastante aceitável. Já se nós quisermos explorar tudo o que estes 460 cavalos têm para oferecer, então aí contei com consumos na ordem dos 24 litros ao 100 aqui numa condução em estrada de montanha, onde nós muitas vezes nos apetece fazer coisas como isto. Uhul! E pronto, e lá foi mais 1 litro de gasolina.
Quem quiser ter este puro sangue americano no seu estábulo, ou melhor, na sua garagem, em Portugal vai ter de desembolsar 116 mil euros se quiser a caixa manual ou 109 mil euros se quiser esta caixa automática de 10 velocidades. Este diferencial de preço acontece porque esta versão automática emite menos CO2, logo paga menos impostos. Mas aquilo que me impressiona mesmo, falando de preços, é quanto os espanhóis pagam por este Ford Mustang Mach-1. Face à versão manual, eles pagam 63 mil euros, quando nós temos de pagar 116 mil euros. E isto diz muito da carga fiscal que nós temos no nosso país, que começa a tornar-se vergonhosa, na minha opinião. Aproveitando que estamos a falar de preços, como vocês sabem, a Razão Automóvel tem o apoio do Pisca Pisca, um portal onde vocês podem encontrar mais de 50 mil oportunidades de negócio. Imaginando que vocês tinham um orçamento de 110 mil euros para comprar um desportivo, compravam novo ou compravam usado? Se compravam usado, quero que tu partilhes connosco qual é que seria a tua opção. Clica neste link, vai para o espaço do Pisca Pisca na Razão Automóvel, escolhe um carro e coloca-o na nossa caixa de comentários. Eu quero saber qual é que era a tua opção. 110 mil euros, um desportivo. Bora lá. Depois há coisas que só mesmo os americanos para inventarem. Uma delas é o modo burnout. Só temos de parar o carro, manter aqui o botão de OK premido, depois carregar no travão a fundo, pressionar OK para ativar, libertar o travão e agora temos 12 segundos para fazer isto. Querem ver? Muito bom, muito bom. Que fumarada, meu Deus! Que fumarada! Definitivamente este modo burnout não dá grande saúde aos pneus traseiros, que não vão aguentar muitas mais brincadeiras como esta. Mas aquilo que é bastante saudável é o orgulho que os americanos têm em tudo aquilo que fazem. Isso vê-se nas bandeiras, nas casas, na maneira como cantam o hino e também em pequenos detalhes espalhados por este Ford Mustang Mach-1, como por exemplo este autocolante que está aqui atrás de mim. E eu gostava de ver também mais orgulho nos europeus em tudo aquilo que fazem, pouca semelhança dos americanos. Era bom, não era? Com tanta brincadeira, o depósito do Mach-1 já viu melhores dias, portanto o melhor é mesmo abastecer. Está aqui uma BP à minha frente, vamos parar. Como vocês sabem, todos os testes da Razão Automóvel têm o apoio da BP. Graças ao programa Drive Carbon Neutral, a BP vai compensar as emissões dos nossos testes. E tu também podes compensar as emissões de carbono das tuas viagens abastecendo o teu carro na BP. E se o fizeres com o cartão Poupa Mais do Pingo Doce, ainda tens acesso a mais vantagens. Clica no link que está na descrição deste vídeo e descobre mais. Quando nós nos esquecemos que estamos ao volante de um Ford Mustang com motor V8, algo que não é muito fácil de acontecer, o que é que nós temos? Temos um carro que é bastante civilizado no cotidiano, oferece 4 verdadeiros lugares e a capacidade bagageira também é bastante boa. Eu via-me a fazer uma viagem daqui de Espanha para Portugal ao volante deste carro. Era uma viagem que não era de ida e volta, era só de ida porque eu ficava com ele. E tu também ficavas comigo, não ficavas lindo cavalinho. Só é pena ter sempre tanta sede, mas não se pode ter tudo, não é? Eu vejo-me perfeitamente a conviver com ele e a andar, a gozar das paisagens às 2000 rotações, porque esta caixa de 10 velocidades está sempre a desmultiplicar para os consumos serem na medida do possível abaixo e a fazer o meu cotidiano neste carro, a ouvir música country e também a ver animais a atravessarem-se à minha frente. São mesmo, pois são mesmo animais.
Há algum tempo que não encontrava um automóvel assim, de certa forma perfeito nas suas imperfeições. Não tem a ficha técnica mais impressionante, apesar do motor, em estrada não é o mais rápido, apesar das modificações da Ford Performance, e em acabamentos também não é o melhor, apesar do preço. Na minha opinião, as principais qualidades do Mach-1 não são quantificáveis, e essa é, quanto a mim, a sua maior virtude. Apesar da marca insistir que este é um modelo mais focado em pista, a minha experiência diz-me que este modelo foi pensado sobretudo para aqueles que querem sentir a estrada em todas as suas dimensões, das paisagens aos cheiros, enfim, os pequenos detalhes como abrir um vidro num dia de temperaturas amenas e descontrair, como tantas vezes fiz durante estes dias. Na certeza, porém, que sempre que quisermos inundar os nossos sentidos, temos ao nosso serviço um motor V8 que nesta especificação tem uma personalidade muito vincada e uma dinâmica que, apesar do conforto, quando bem conduzido, não deixa nenhum desportivo europeu fugir com facilidade. É um carro dramático em todas as vertentes, das soluções mecânicas ao design, capaz de acordar uma montanha enquanto o som do seu escape entoa pelo ar.